Bom dia a todos, resolvendo mais uma questão. Vamos ao enunciado. Não existe nem pode existir uma cultura universal constituída, o trecho destacado tem a seguinte classificação. Eu tenho na letra A sujeito, na letra B objeto direto, na letra C objeto indireto, na letra D complemento nominal e na letra E adjunta adverbial. O trecho que está em destaque é uma cultura universal constituída. Primeiro ponto, analisar o verbo anteposto. O verbo existir é um verbo pessoal. Mas o que é um verbo pessoal? Verbo pessoal é um verbo que tem sujeito. Ou seja, como ele tem sujeito, o verbo ele vai efetuar a concordância com ele. Se o verbo não está flexionado, significa o quê? Que eu tenho um sujeito que não está flexionado. Mas nesse período, qual é o sujeito? Justamente uma cultura universal constituída. Veja que o período ele não está na ordem direta. A análise oracional, a análise dos termos da oração, é mais simples quando você coloca na ordem direta. Sujeito, verbo, complemento e, se houver, a circunstância que são os chamados adjuntos adverbiais, que dão circunstâncias específicas de tempo, de modo, de lugar, entre outras. Então, na ordem direta, como ficaria? Uma cultura universal constituída não existe nem pode existir. Ponto. Eu tenho aí o quê? Eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações. Na primeira oração eu tenho esse não existe. O que não existe? Uma cultura universal constituída. E depois eu tenho uma locução verbal. Nem pode existir, que eu tenho esse auxiliar pode, né? Lembrando que uma locução verbal ela é formada por dois ou mais verbos que têm a função de uma intenção comunicativa. Nesse pode existir, esse pode é o verbo auxiliar e o existir é o verbo principal que, lembrando, sempre tem que estar em uma forma nominal. Infinitivo, gerúndio ou particípio. Um ponto interessante da questão a ser analisado é o seguinte. O verbo existir é pessoal. Agora, o verbo haver, na acepção de existir, podendo ser substituído por existir, é impessoal. Como isso ocorre? Caso o contexto fosse haver uma cultura universal constituída, o que aconteceria? O verbo haver, na acepção de existir, é impessoal e o que vem depois é o quê? É o seu objeto direto. Ele é impessoal e transitivo direto. Então, o que parece ser o sujeito é, na verdade, o objeto direto. Porém, quando o verbo existir ele está explícito, ele está escrito, significa o quê? Ele é um verbo pessoal, tem sujeito e com ele concorda. Verbo existir, intransitivo, né? O que existe, existe. Pode haver uma circunstância, né? Que é um adjunto adverbial, mas isso é circunstancial, depende do contexto. Então, só para fixar, verbo haver substituído por existir, ele é impessoal, não tem sujeito, mas tem objeto direto que geralmente é o termo que está posposto. Verbo existir, verbo pessoal, tem sujeito e concorda com ele. Se eu estivesse falando, por exemplo, de culturas universais podem existir. Mesmo numa locução verbal, o verbo existir ele está como principal da locução, né? Em uma forma nominal. O verbo auxiliar vai acompanhar a concordância. Se fosse o verbo haver, o que aconteceria? Seria, pode haver duas culturas universais, né? Por quê? Porque o verbo haver, na acepção de existir, é impessoal. E mesmo numa locução verbal, a impessoalidade permanece. Ou seja, ele permanece na terceira pessoa do singular por não fazer concordância com nenhum termo. É o que a gente chama na sintaxe, na parte de classificação de sujeito, de o quê? De sujeito inexistente ou oração sem sujeito. Tem essas duas terminologias específicas. Então, fica aí a reflexão nessa questão. Questão relativamente simples, sabendo que o existir é verbo pessoal, tem sujeito e com ele concorda, você já matava a questão, mas essa nuance é bem interessante para análise. Então, a classificação do termo aí é como sujeito. Colocando na ordem direta novamente, uma cultura universal constituída não existe, nem pode existir. Então, gabarito, letra A. Caso tenham gostado, inscrevam-se no canal e deixem um like.